Vamos lá começar a nossa live. É... Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e sou sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. A nossa live de hoje tem o tema Direito do Trabalho para Pequenas Empresas. Então, para você que está começando um novo negócio, pretende iniciar um novo negócio, como é que funciona toda a burocracia brasileira, como é que funciona a legislação brasileira a respeito do direito do trabalho para as pequenas empresas, tá bom? Esse será o nosso tema de hoje. Bom, primeiramente, cumpre ressaltar aqui que a gente vai te ensinar a seguir a lei. A gente não vai incentivar você a fazer nenhum método que seja contra a lei, tá? Vamos te mostrar meios legais para cumprir a legislação trabalhista de forma mais interessante, seja interessante inclusive financeiramente para a empresa, tá bom? Bom, a burocracia. Como fazer para driblar um pouco dessa burocracia? A própria lei estabelece alguns métodos para a gente conseguir melhorar a situação da empresa, principalmente aqueles que estão iniciando. Nós temos a possibilidade da empresa ser criada no formato de MEI, né? Microempreendedor individual. Neste caso específico, a empresa vai pagar em média de 40 a 60 reais para se manter, né, que inclui diversos tributos, principalmente para o sócio da empresa. Para essa empresa, a empresa não pode ter faturamento de até R$ 81.000 por ano, ou seja, em média, R$ 6.750 por mês. Tem apenas uma pessoa como dono, ou seja, apenas um sócio. E essa pessoa também não pode ser sócia de outras empresas. E deve também ter no máximo um empregado. Bom, outra possibilidade que nós temos é ser aberta uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Essas empresas elas podem aderir ao Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É um regime de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Para ingresso no Simples Nacional, o que é necessário? Ser primeiro microempresa ou empresa de pequeno porte e formalizar a opção pelo Simples Nacional. Você pode fazer isso por meio do seu contador, né? As principais características do regime Simples Nacional. Primeiro é o regime retratável, ou seja, a pessoa que está no Simples Nacional ela deve permanecer durante todo o ano, né? O Sistema Simples Nacional ele abrange os tributos de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição social destinada à pessoa jurídica, tá? O recolhimento dos tributos é feito mediante documento único, um DAS, que a gente chama, tá? E disponibilização AME e EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo mensal do imposto devido, que mais uma vez também pode ser feito através de contador, tá? E o prazo para recolhimento da DAS é até o dia 20 do mês subsequente àquele que houver sendo aferida a receita. Ou seja, os impostos que foram gerados, por exemplo, neste mês de maio, deverão ser pagos até o dia 20 de junho, tá? Bom, vamos entender agora um pouco mais os encargos trabalhistas que existem no Brasil. Uma conta que nós fazemos, nós advogados, como estamos advogando, por exemplo, para empresas, nós sabemos que a empresa ela paga mais ou menos não, na verdade até 110% a mais sobre o valor do salário, tá? De impostos, tributos e taxas que ela pode vir a pagar. Ou seja, fazendo os cálculos um pouco mais precisos. Se o salário hoje, se a empresa te paga hoje um salário mínimo, na verdade você funcionário, você recebe o valor de R$ 2.194,50, considerando todos os tributos pagos para você, né? Por exemplo, FGTS ou impostos que são pagos diretamente ao governo, tá? Isso, no nosso entendimento, ele é ruim tanto para a empresa quanto para o funcionário. Primeiro que o funcionário ele poderia estar recebendo esse valor de mais de R$ 2.000 e não recebe, já que esse valor, mais da metade dele, vai para o governo, tá? E também é ruim para a empresa, porque a empresa ela vai precisar providenciar uma grande documentação,
preencher as diversas guias de impostos, vai onerar mais, por exemplo, serviços de contabilidade, né? E também a empresa ela não vê a economia girar. Ela não vê, por exemplo, você te pagando o salário e você já podendo gastar esse dinheiro, seja na própria empresa que você trabalha ou em outras empresas, né? Fazendo que a economia circule, que o PIB circule de forma melhor. Bom, os gastos para quem está no Simples Nacional se gasta mais ou menos em média de 40% sobre o valor do salário em impostos. Quais são esses valores, tá? Férias, 13º, FGTS, multa de 40%, tá? E encargos previdenciários, inclusive sobre 13º, sobre férias e descanso semanal remunerado. As férias elas pegam mais ou menos 11% do valor de salário da pessoa, 13º um pouco mais de 8%, FGTS também 8%, multa para rescisão do FGTS 4% sobre o valor do salário, e o sistema previdenciário retira mais 8%, é cobrado mais 8% sobre o valor do salário. Para quem está no regime geral, ou seja, o regime de lucro presumido ou lucro real, é um sistema um pouco mais complexo, tá bom? Caberia inclusive a gente fazer uma live só sobre esses sistemas de tributação brasileiro, mas o tempo nosso é curto, nós temos apenas 1 hora aqui na live no Instagram, então a gente vai falar de forma mais resumida mesmo. Por exemplo, quem está no regime geral, ou seja, lucro real e lucro presumido, paga INSS em 20%, paga o SAT, RAT e FAT, tá? Que pode gerar até 3% sobre o valor do salário, paga salário educação, paga INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, 3,3%, paga contribuição previdenciária sobre 13º, férias e descanso semanal remunerado. Cumulados com aqueles outros impostos que nós já falamos que cabe a todo tipo de empresa, inclusive aquelas que estão no Simples Nacional. Só esses impostos diretos que são pagos ao governo ou são pagos também ao trabalhador já gera um valor de 70% a mais sobre o valor do salário. Ou seja, já vamos calcular aí que somente esses tributos que nós falamos, o seu salário sai de R$ 1.045 e já vai para mais de R$ 1.700. Isso que a empresa gasta com o funcionário. Bom, além desses impostos que a gente já falou, tem alguns benefícios que a empresa pode ser obrigada a pagar dependendo da situação da empresa ou dependendo da convenção coletiva da categoria. Por exemplo, salário família, que depende do salário do empregado. Temos o PIS/PASEP, temos o Vale Transporte, o Vale Refeição, Cesta Básica, Plano de Saúde, repouso remunerado e feriado, licenças remuneradas, faltas justificadas, que por mais que não se entenda em regra geral que é um custo, mas é um custo sim para a empresa, porque ela provavelmente vai ter que necessitar de outro funcionário para cobrir aquele que faltou. Tá? Adicional de remuneração, quais são esses adicionais de remuneração? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, por exemplo. Tá? Piso salarial previsto em convenção coletiva, que pode ser superior ao salário mínimo, horas extras e seguros previstos também em convenção coletiva. Ou seja, nós temos aí hoje 4, 8, 13, 17, 21 impostos e taxas que todo e qualquer empresário no Brasil deve pagar por simplesmente ter um funcionário. É possível que ele pague todos esses valores. Quais são os tipos de contrato de trabalho? E esses tipos de contrato de trabalho eles podem ajudar a diminuir o valor pago pela empresa a um funcionário, e nós vamos explicar por quê. São todos tipos de contratos de trabalho previstos em lei, tá bom, gente? Aqui a gente não está falando nada que seja contra a lei. Por exemplo, quais são os tipos de contrato de trabalho? Contrato de trabalho por prazo determinado, contrato de trabalho por prazo indeterminado, contrato de trabalho temporário, contrato de trabalho intermitente, contrato de trabalho home office, contrato de trabalho profissional autônomo e contrato de trabalho por terceirização. Vamos começar agora a explicar um pouquinho de cada um deles. Bom, o contrato de trabalho por prazo indeterminado é aquele contrato de trabalho comum, tá bom? Que está sujeito ao pagamento de todas as verbas que a gente já citou. FGTS mais 40%, aviso prévio, 13º, férias
e outros direitos que a gente vai analisar dependendo de cada situação do funcionário ou categoria da empresa, tá bom? Nós temos também o contrato de experiência, que é um contrato muito conhecido, grande parte, todo mundo que já teve carteira assinada provavelmente já teve que assinar um contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é uma modalidade de contratação por tempo determinado, com prazo de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, tá bom? Ou então 90 dias sem prorrogação. Os benefícios do contrato de experiência: a diminuição dos custos da empresa com a rescisão, ou seja, a empresa não vai precisar pagar aviso prévio e não vai precisar pagar multa de 40%. E qual é, eu diria, em muitas aspas, os malefícios? Que alguns empreendedores entendem que o contrato de experiência ele não deve estar incluso na carteira de trabalho. Muito pelo contrário. A partir do momento que você assina um contrato de experiência, esse contrato de experiência já deve estar incluso na carteira de trabalho e você já deve assinar a carteira de trabalho do seu funcionário, tá bom? Mais uma vez, assinou o contrato de experiência já vale como carteira assinada e já deve ser reconhecido na carteira de trabalho. Bom, mais um tipo aqui que nós temos de contrato de trabalho. Esse daí vai estar sendo mais utilizado, ou um dos mais utilizados durante a pandemia, que é o contrato de trabalho por teletrabalho. Bom, o contrato de trabalho por teletrabalho ocorre quando, na maior parte do tempo, tá, o trabalho é realizado fora das dependências da empresa. Para isso, devem ser utilizadas tecnologias de informação, comunicação e controle. Ou seja, as empresas que investem no teletrabalho e estão investindo nesse momento, elas estão tendo que dar algum tipo de aporte ao funcionário. Seja no aspecto de fornecimento de material, ou seja, fornecimento de computador, fornecimento de internet, enfim, de outros meios necessários para a execução do serviço, meios de comunicação, seja por grupos de WhatsApp, seja por meio de aplicativos como Skype, Zoom, Google Meet, né? E controle, ou seja, controle de ponto ou controle de tarefas das tarefas que é realizada pelo funcionário. Bom, é comum desses profissionais que eles participem também de reuniões presenciais. O fato de participar de uma reunião presencial não impede ou não desvincula o teletrabalho. E a prestação de serviços em teletrabalho deve constar expressamente na carteira de trabalho. Neste momento da pandemia, a gente está com a situação de exceção, não precisa constar. Mas após o fim da pandemia, todo mundo que permanecer no teletrabalho ou for contratado na modalidade de teletrabalho deve ser identificado na carteira dele ou em um contrato específico que ele está executando as suas funções e teletrabalho. Quais são os benefícios dessa modalidade de contrato? O benefício é a diminuição dos custos da empresa com aluguéis, por exemplo, com o vale transporte, que não é necessário ser pago neste período, a menos que, em caso do funcionário ir até a empresa ou necessitar dessa locomoção. Diminuição dos custos com horas extras. Por que diminuição dos custos com horas extras? Embora as atividades de teletrabalho, em regra geral, elas dispensam o controle de ponto. Mas se o funcionário conseguir comprovar que exercia um trabalho extraordinário, que existia algum tipo de controle de ponto, a empresa ela pode ser obrigada a pagar horas extras, sim. E quais são as dificuldades ou os malefícios desse tipo de contrato de trabalho? O atendimento prestado diretamente ao cliente. Muitas pessoas ainda não têm o costume de ser atendidos na modalidade de teletrabalho, tá? Por não ter esse costume, por exemplo, às vezes a gente está tratando de um idoso, né? O idoso ele tem dificuldade de acesso às tecnologias ou de entender as tecnologias em muitos casos. E isso pode dificultar a empresa ou diminuir os lucros da empresa em razão do teletrabalho ou do atendimento online. Tá? Vamos mais uma modalidade. Essa modalidade é interessante, que ela foi introduzida através da reforma trabalhista no nosso ordenamento jurídico, que é o contrato de trabalho intermitente. Né? Quando a prestação de serviço não é contínua, ou seja, não é realizada diariamente, o regime de trabalho pode ser considerado intermitente. Tá? A alternância de períodos de trabalho pode ser determinada por dias
por horas ou até por meses, que é menos usual, mas por horas e por dias é muito comum neste momento. Tá? Muitas empresas estão se utilizando dessa modalidade de contrato de trabalho. Neste caso, é necessário ser especificado o valor da hora de trabalho no contrato de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo ou ao piso da categoria em que pertence o funcionário. Além das formas comuns de rescisão, o contrato de trabalho intermitente pode ser rescindido caso não ocorram solicitações de prestação de serviço por um período de 12 meses. Tá bom? Alguns setores específicos a gente recomenda que esteja utilizando esse tipo de trabalho intermitente. Quais são eles? Trabalhador de restaurantes, hotéis e empresas de turismo. Por quê? Nós recomendamos o restaurante. Geralmente tem mais movimento durante o final de semana, tá? Com algumas exceções, claro, mas geralmente o maior atendimento é sexta, sábado e domingo. Muitas vezes, de segunda a quinta, o restaurante não tem grande movimento, então não necessita de uma grande quantidade de funcionários. E quando há necessidade do trabalho nas sextas, sábados e domingos, você pode contratar o trabalhador para trabalhar somente às sextas, sábados e domingos com horário pré-determinado. Então essa é a nossa recomendação. Quais são os benefícios? Diminuição dos custos com os salários do próprio trabalhador e horas extras dos demais funcionários. Ou seja, muitas empresas que não trabalham com contrato intermitente, muitas vezes oneram mais o funcionário, obrigando ele a trabalhar em jornadas exaustivas, principalmente aos domingos, né? O que pode gerar também problemas para a empresa em caso de ação de horas extras. Com o trabalho intermitente, você pode facilitar a vida do trabalhador que está lá dia após dia na sua empresa, tá bom? O trabalhador, na realidade, conhecido como comum. E os malefícios? A qualidade do trabalho, do atendimento prestado diretamente ao cliente por falta de treinamento. Ou seja, por a pessoa ficar pouco tempo na empresa, né, poucas horas ou poucos dias durante a semana, muitas vezes você não consegue treinar ela, não consegue dar ela uma atenção adequada para melhorar a qualidade do seu serviço. Tá? E aí pode dificultar um pouco no atendimento e os clientes podem vir a reclamar. Bom, o contrato por tempo determinado, mais uma modalidade que nós temos, tá bom? É o contrato firmado com data de início e término, limitada a 2 anos. Tem uma diferença aí, nós vemos para o contrato de experiência. O contrato de experiência é no máximo 90 dias, mas esse é no máximo de 2 anos e pode ser prorrogado por apenas uma vez, tá? No término do contrato são devidas férias, 13º salário proporcional ao período trabalhado. E, por existir uma data de término previamente estabelecida, não cabe indenização no caso de aviso prévio e 40% do FGTS. Em quais situações se recomenda utilizar esse tipo de trabalho contrato por prazo determinado, perdão? Quais situações que se recomenda a utilização do contrato por prazo determinado? Bom, em caso de necessidade da empresa permanecer com um profissional por um período determinado em um local onde não é a sede da própria empresa. Por exemplo, um contrato de empreita. Estamos aqui, nossa sede do nosso escritório é em Fortaleza, aqui no Ceará. Vamos supor que uma construtora vai realizar um serviço no interior. Então, ela, por realizar esse serviço pontual no interior, ela pode contratar trabalhadores para o contrato por prazo determinado. E assim, esses trabalhadores executarão o serviço por um tempo específico de trabalho, tá? Ou outro exemplo, uma sorveteria que só trabalha durante o verão, né? Ou uma empresa uma pessoa que está vendendo sanduíches, que ela está vendendo ali no parque, no momento de férias. É uma possibilidade também de ser utilizado esse tipo de contrato. Mais uma possibilidade, no caso da empresa de manutenção de equipamentos, empresas que trabalham com equipamentos industriais. Elas têm equipamentos muito grandes e necessita ali de um atendimento constante e não pode ser atrasado esse atendimento, porque se for atrasado o atendimento, a indústria, por exemplo, que você vende o equipamento, terá grandes prejuízos. Então, é necessário que tenha sempre um trabalhador ali para que atendimento imediato. E, nesse caso, também pode gerar um contrato por prazo determinado. Mais uma outra possibilidade, a contratação de vendedores para o período de Natal, né?
que é uma alta de vendas que nós temos. Para contratação, por exemplo, para eventos de Dia das Mães, para a época de Páscoa. Muitas empresas na área de chocolates, por exemplo, contratam os trabalhadores por prazo determinado. Bom, benefícios desse tipo de contrato: a diminuição dos custos da empresa com a rescisão do trabalhador, por mais uma vez, não ser necessário o pagamento dos 40% e não ser necessário o pagamento do aviso prévio. Tá? E os malefícios, quais são? Falta de treinamento, deve-se prestar muita atenção nos prazos do contrato, tá bom? E a convenção coletiva da categoria, se a convenção coletiva da categoria permite aquela modalidade de contratação. Bom, o trabalhador é contratado por contrato temporário. Criado essencialmente para atender necessidade transitória, em caso de substituição de pessoal ou acréscimo de serviços. Tá? Esse tipo de contratação deve ser realizado através de uma empresa especializada. Essas empresas especializadas geralmente são empresas de RH. O contrato temporário deve ter um período de no mínimo, nesse caso, vamos ver mais uma diferença em relação, por exemplo, ao contrato de experiência, de no mínimo 90 dias, e podendo ser ampliado até 180 dias. Quando o prazo termina, o empregado só poderá prestar serviço como temporário outra vez para a mesma empresa apenas 90 dias após o término do contrato anterior. Caso contrário, fica caracterizado o vínculo empregatício com a empresa por prazo indeterminado e a empresa ficará sujeita ao pagamento de todas as verbas trabalhistas e rescisórias. Tá bom? As prorrogações do contrato podem ocorrer apenas se comprovada que a situação que originou a contratação persiste. Situações onde o contrato de trabalho temporário pode ser utilizado. Nós temos neste momento o momento da pandemia. Neste momento de pandemia, pode ser utilizado o contrato de trabalho temporário. Por exemplo, os trabalhadores que trabalham em hospitais, nossos gloriosos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todas as profissões que estão nos hospitais nesse momento, atendendo as pessoas que estão doentes, elas podem, por exemplo, ficar doentes e necessitam de uma substituição justamente para atender a demanda que infelizmente ainda temos. Aí o hospital pode se utilizar dessa modalidade de contrato temporário para que consiga atender toda a sua demanda, tá bom? Benefício: diminuição dos custos da empresa com a rescisão e, mais uma vez, falta de treinamento, porque por ser uma necessidade imediata, muitas vezes não tem tempo para treinar o funcionário e avaliar se realmente aquele funcionário está preparado para exercer determinada função, né? Outro contrato de trabalho, né? Nós temos o contrato de trabalho por terceirização. O contrato de trabalho por terceirização, ele é um contrato de trabalho também específico, né? E atualmente os novos artigos da CLT, após a reforma trabalhista, e ela consagra que qualquer modalidade de contrato ou qualquer tipo de pessoa pode se submeter ao contrato de terceirização. Antigamente, antes da reforma trabalhista, somente a atividade meio era possível ser realizado o contrato por terceirização. Por exemplo, quais são as atividades meio? Bem, nosso escritório de advocacia poderia contratar uma empresa terceirizada para limpeza, né? Então, isso seria a atividade meio e poderia haver contratação. Atualmente, eu posso contratar, inclusive, advogados terceirizados, é o que a lei permite, né? Para coibir práticas como demissão e recontratação de trabalhadores no regime terceirizado, que geralmente recebem menos do que os trabalhadores comuns da empresa, uma quarentena de 18 meses foi sancionada para a readmissão do colaborador, ou seja, se ele for demitido, só pode ser recontratado pela empresa 18 meses depois. Os funcionários têm direito aos mesmos benefícios que aqueles que têm carteira assinada, tá? E desde alimentação, vale transporte, auxílio médico, custos de capacitação e segurança, equipamentos e outros pontos que a gente teria que analisar em convenção coletiva. Quais são os benefícios do contrato de terceirização? O benefício maior do contrato de terceirização é a troca
tá? Ou a substituição do trabalhador por diversos motivos. Por exemplo, geralmente é previsto no contrato de terceirização que se um trabalhador fica doente, a empresa de terceirização tem a obrigação de enviar outro trabalhador para substituir aquele que ficou doente naquele dia, tá bom? Como já foi ressaltado nessa live, a ausência do trabalhador sim gera custo para a empresa. E nesse caso de terceirização, esse custo já não existe. Bom, e quais são os malefícios? Geralmente o contrato de terceirização tem um valor maior do que contratar um trabalhador de forma direta. Por quê? Primeiro, justamente por causa dessa facilidade de substituição e de treinamento, tá? E também porque a empresa de terceirização ela cobraria alguns percentuais adicionais ao valor do salário do funcionário. E que outra coisa também que é um malefício que se deve observar se a empresa terceirizada está pagando todas as verbas para o funcionário terceirizado. Tá? Por exemplo, deve estar pagando salários habitualmente, deve estar pagando o FGTS, sob pena da empresa que foi contratante pagar todas essas verbas trabalhistas, tá bom? Bom, o contrato mais arriscado que nós consideramos, nós vamos falar agora, que é o contrato de profissional autônomo, tá? Em regra geral, nós não recomendamos esse tipo de contrato, mas esse contrato ele existe e pode ser utilizado também. A característica principal que separa os trabalhadores autônomos de empregados normais é a ausência de subordinação. O autônomo ele é inteiramente responsável pelos riscos e definição das suas atividades, sem regras rígidas de horário e hierarquia. O contratante de serviços de um autônomo está isento ao pagamento dos reflexos trabalhistas. Quais são os reflexos trabalhistas? Os básicos: FGTS, 13º, férias, aviso prévio. Tá? Então, nesse caso específico, a empresa não é obrigada a pagar. Ela é obrigada a pagar aquilo que está determinado no acordo ou no contrato de prestação de serviços do trabalhador autônomo. Tá? É interessante que, nesse caso do autônomo, ele seja um trabalhador que receba mais de 11 mil reais, 12 mil reais, na verdade, que é 2 vezes o valor do teto do regime de previdência. Tá? Quais são exemplos de profissionais que podem ser contratados como autônomos? Dentistas, para executar uma função, por exemplo, na fábrica, atender aquela demanda dos próprios funcionários, médicos, terapeutas, psicólogos, encanadores, pintores, pessoas que poderiam auxiliar os funcionários daquela determinada empresa. Então, se recomenda a contratação de profissionais autônomos somente nesses casos. Quais são os benefícios? Zero reflexos trabalhistas, como já foi citado. E quais são os malefícios? Esse contrato ele é tudo ou ele é nada. Ou seja, se você contratar a pessoa, um profissional autônomo, tá, por esse tipo de contrato de trabalho específico, caso seja determinado judicialmente, constatado que a pessoa exercia as funções com subordinação e com os outros elementos também das características de funcionário previstas em lei, a empresa pode ser condenada a pagar todos os reflexos trabalhistas tudo de uma vez. Ou seja, é um contrato realmente de alto risco. Bom, e como evitar processos trabalhistas? Bom, primeira regra, claro, cumpra a legislação. Se você cumprir a legislação, você não será processado. Tá? A segunda possibilidade é contrate uma assessoria jurídica. Né? O não pagamento de encargos e a inobservância dos direitos do trabalhador são alguns dos motivos que levam pessoas a procurarem a justiça. As empresas que contam com assessoria jurídica têm uma vantagem considerável se comparadas com as que estão por sua conta em risco. Por um lado, a orientação jurídica de advogados especialistas representa custos. Tá? Por outro, pode ser a solução para evitar o pagamento de multas e demais encargos que a empresa está pagando neste momento. Né? Se aplicado, claro, o trabalho preventivo a uma
pode haver essa diminuição desses custos, tá? Quando o respeito aos direitos trabalhistas deixa de ser regra e se torna exceção, é sinal que é necessário o apoio externo para rever práticas e reposicionar a empresa no mercado, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, neste momento nós possamos solucionar? Deixa eu verificar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Favismar, meu grande cliente. Eric também, um abraço. Vamos ver. Então, sem dúvidas, por enquanto, agradeço a todos aqui por estarem na nossa live mais uma vez. Siga nosso escritório nas redes sociais, Nicolas Salles ADV. E também se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram, tá? Nós temos também um canal agora no Telegram. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e tchau, até a próxima.